Fala galera, eu sou o Gustavo Pagotto, fundador da Pipe Lovers e embaixador do Zoho CRM, e esse é o Vamos de Vendas. Um podcast dedicado para líderes de vendas e profissionais da área comercial que querem levar o seu nível de conhecimento para a gestão de operações complexas para um outro patamar. Toda segunda-feira tem um novo episódio nas principais plataformas de podcast. Então, se você está aí ouvindo a gente agora, não deixa de marcar aí o sininho ou favoritar esse canal, porque toda semana vai ter um novo episódio aí para você. Não deixa também de seguir @Vamos de Vendas Podcast, @Zoho Brasil, e também me segue lá no Instagram, @Gupagotto. O nosso episódio de hoje é sobre segurança no mundo digital. Vamos falar aqui como inteligência artificial pode ser usado para segurança de grandes empresas. E para isso a gente tem aqui a Regina Magalhães, que é uma super especialista em ESG e inteligência artificial. Ela já trabalhou em várias grandes empresas. Uma carreira impressionante. Eu confesso, Regina, que eu estava olhando, né? Eu brinco que eu vou fazendo um stalking aqui dos nossos convidados antes dos nossos episódios. E quando eu estava olhando a sua carreira, eu falei assim, é muito interessante. A carreira da Regina, ela passou por tecnologia, passou por sustentabilidade desde o começo, passou por finanças, passou em multinacionais, empresas brasileiras. Eu queria que você falasse um pouco como que foi que essas coisas todas se cruzaram? Conta um pouco aí da sua trajetória para até chegar nesse nível de conhecimento que você tem sobre sustentabilidade, finanças e tecnologia, e que a gente vai compartilhar um pouco sobre isso aqui hoje. Pagotto, em primeiro lugar, muito agradecida por estar aqui. É uma honra estar falando, principalmente para o pessoal que trabalha na área de vendas, que é uma área que eu acho sensacional e que eu já trabalhei também e gosto bastante. Então é muito bom estar conversando com esse público, né? Bom, eu trabalhei em diversas áreas diferentes, em tipos de organizações diferentes, né? Mas sempre com uma linha de ação, né? Porque desde o começo lá, quando eu ainda estava no ensino médio, fazendo graduação, acho que eu fui mordida por um bichinho que me colocou essa ideia de que minha vida profissional tinha que ser útil para a sociedade, né? Isso que a gente chama hoje de um propósito, né? E desde o começo, para mim, esse tema da sustentabilidade, tanto a parte ambiental, né, da gente ter responsabilidade com o que a gente faz com os recursos naturais, com a natureza, mas também com a sociedade, reduzir as desigualdades, se preocupar com as pessoas, foi a minha orientação em tudo que eu fiz na vida, tudo que eu faço hoje. E aí tem duas áreas que para mim são essenciais quando a gente pensa nesse propósito. A área de finanças mexe com tudo, né? Tanto na vida das pessoas quanto na vida das empresas. Quando mexe no bolso da empresa ou das pessoas, todo mundo presta atenção, Exatamente, né? Tem um poder de direcionar as empresas e as pessoas também, tanto para um caminho certo quanto para os problemas, né? Então, atuando na área financeira, eu aprendi muito, né, de quais são os incentivos, os mecanismos financeiros que podem ajudar nesse processo de transformação. E comecei a perceber que a tecnologia também começou a ganhar uma dimensão, né, impressionante, muito grande, também de transformar a realidade. Hoje a tecnologia está transformando a nossa vida, está transformando a produção, está transformando o mundo, né, e ela pode ser utilizada tanto para aumentar os nossos problemas, quanto para resolver grande parte dos problemas que a gente tem hoje na humanidade. Então eu acabei atuando nessas duas áreas, mas muito focada, né, em utilizar, em pensar os negócios em prol de um bem comum, em prol da solução desses grandes problemas que a gente vive. Muito legal, né? A gente estava falando antes de começar aqui, né, o episódio, que tem empresas que usaram a parte de sustentabilidade, ESG, como uma hype, né? Ou seja, surfou a onda, os investidores estão querendo falar sobre isso, o mercado quer ver, é uma parte de marketing, mas as empresas que de fato colheram resultados com isso foram aquelas que vêm há muito tempo entendendo qual que é o papel da sustentabilidade, como isso está conectado com as finanças e, obviamente, agora, né, vamos colocar aqui a parte de inteligência artificial nos últimos anos, desempenhando um papel importante, como você mesmo comentou, da gente conseguir ganhar mais produtividade e acelerar todos esses ciclos. Para a gente começar aqui, né, eu queria o nosso papo aqui, pra galera que tá acostumado com o podcast, o que esse tema de ESG tem a ver com vendas? Calma, galera, fica tranquilo que a gente vai chegar lá. Eu brinco, eu não saio de casa se não for para não gerar demanda ou para aprender alguma coisa que eu fazer a vender mais, e hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu queria que você comentasse aqui, dando um pouco de contexto pra gente, qual que é o status hoje das empresas em relação
a segurança digital, né? Porque, principalmente nas grandes empresas, hoje praticamente tudo está digitalizado, né? Assim, a informação, os cadastros, os documentos, e são muitas ameaças que tem para as empresas. A gente já ouviu, inclusive, vários casos de empresas que foram hackeadas e queriam, precisavam pagar lá, né? Não era nem multas, pagar ali a liberação, né? Os resgates com criptomoedas, enfim. Meio que tem uma terra sem lei aí nesse mundo hacker e tem um custo altíssimo, né? Para as empresas. Cada custo de violação de dados custa milhões de reais, milhões de dólares para cada uma das empresas. Então dá para a gente um pouco de panorama do tamanho do problema ou da solução que a gente está falando quando a questão é segurança digital. Pagotto, acho que é importante, em primeiro lugar, ter uma ideia melhor do contexto, né? Quando a gente fala de segurança digital e até fazer uma analogia com a segurança física, né? A gente está um pouco já mais acostumado a entender quais são as nossas medidas de segurança, né, na nossa vida. Então a gente evita lugares que são de maior risco, a gente evita comportamentos que são maior risco, a gente adota medidas para a gente ter maior segurança, a gente não anda com o celular na mão, né? Ou seja, a gente entende mais ou menos como cuidar da nossa segurança, né? Cuidar da nossa casa, cuidar dos nossos bens e da nossa vida, das pessoas queridas. O que está acontecendo no mundo digital? Primeiro você falou, tudo está digitalizando. Não só as empresas. Não existe o mundo digital, né? É o mundo. É o mundo, exatamente. E o que a gente está tendo é uma integração do físico com o digital, né? Essa é a grande mudança. Antes a gente tinha o digital e tinha o físico. Hoje não. Hoje está tudo cada vez mais interligado. E começa não só pelas empresas, mas começa pela nossa vida. Nossa vida está se digitalizando. Então, nossa vida, o nosso dia a dia está nas redes sociais. Primeiro ponto. As informações sobre nós, nossa família, os nossos hábitos, as coisas que a gente gosta, as coisas que a gente faz, o que a gente fez no final de semana, o que a gente comeu. Nossa localização. Nossa localização, tudo está disponível no mundo digital. A nossa saúde está no mundo digital. Né? Quando a gente faz um exame, os resultados vêm por uma plataforma digital. A nossa vida financeira está no mundo digital. A nossa educação está no mundo digital. As nossas interações sociais estão no mundo digital. Então, a nossa vida está se digitalizando totalmente. Quando a gente vai para as empresas, né? As atividades, as operações financeiras estão digitalizadas no e-commerce ou nos sistemas financeiros digitais. Né? A produção está se tornando cada vez mais digital na medida que as atividades, né, as plantas industriais estão conectadas via internet das coisas, né, e enviando dados para a nuvem. Né? A gestão de fornecedores, de clientes, tudo está em sistemas digitais. E esses sistemas digitais não são locais, eles são nacionais, globais. Então a gente está cada vez mais com um mundo digital que domina, né, como eu falei, integrado ao mundo físico. E se a gente sabia mais ou menos, ou estava aprendendo como lidar com segurança no mundo físico, a gente não aprendeu ainda a lidar com segurança no mundo digital, porque é tudo muito novo e tudo está mudando muito rapidamente. Então, essa é uma questão importante de entender. A gente precisa entender como é que funciona o mundo digital para a gente saber como é que a gente, né, cuida da segurança das nossas vidas pessoais e das empresas nesse mundo digital. E aí, qual é o cenário hoje? O cenário é muito preocupante, né? Primeiro, a gente vai falar depois de inteligência artificial, mas por causa dessa onda de digitalização, e no Brasil ela aconteceu muito rapidamente, principalmente depois da pandemia, né? Houve uma aceleração, uma intensificação dessa digitalização. Chega a inteligência artificial. A vulnerabilidade, tanto pessoal quanto das empresas, aumentou, né? Muito. Né? E porque está mais exposto naturalmente. A exposição, né? O que a gente chama de uma superfície de ataque,
né? Ficou muito maior. Imagina uma casa. Se você tem uma casa pequena, você identifica seus muros, onde que tem maior risco de os muros serem pulados, onde que tem a janela que tem mais Você bota um segurança, guardinha que ali e tem resolveu menos. tudo. Você controla. À medida que você vai ampliando, essa superfície de ataque vai ampliando, você tem que ter muito mais cuidados com essa vulnerabilidade, fica mais difícil e mais complexo gerenciar, Uhum. né? O mesmo está acontecendo com o mundo digital. E os estudos recentes mostram que, pegando a realidade brasileira, de 30% a 50% das empresas, imagine, um terço, a metade das empresas estão sofrendo ataques cotidianamente. Nesse exato momento, de 30% a 50% das empresas estão sofrendo algum tipo de ataque. ataque não é um risco. Será que vou sofrer ataque? Não, eu estou sofrendo ataque. É importante mudar essa mentalidade. O ataque está acontecendo. Agora, nesse exato momento, eu posso estar, meu celular pode estar sendo hackeado, né? Tá alguém tentando acessar meu e-mail, meu WhatsApp. Tentar roubar sua chave Pix. Estou sofrendo ataque o tempo inteiro. E as empresas estão sofrendo ataque o tempo inteiro. Por outro lado, a nossa vulnerabilidade é muito alta. Então, também estudos mostram, né, um recente estudo da PwC, desse ano de 2025, mostra que apenas 2% das empresas estão totalmente preparadas para combater, né, se prevenir e combater ataques. Então a gente tem uma realidade em que o número de ataques está crescendo muito rapidamente e a nossa capacidade de se proteger e de reagir a esses ataques ainda é muito limitada. Então eu acho que esse é o desenho mais amplo do que a gente pode traçar de qual é a situação atual da cibersegurança. E acho que é o que é interessante, né? Assim, como qualquer questão que a gente fala de segurança de uma maneira geral, né? Quem tá atacando, né? O bandido normalmente tá na frente do mocinho, né? Então, assim, a criatividade, e aí entra a engenharia social, entram novas tecnologias, alguma coisa que foi criada com algum objetivo já é corrompida para ser usada para algum tipo de contravenção, e por aí vai, né? E agora tem um dado interessante aqui, né? Eu queria falar um pouquinho sobre isso, Pagoto, sobre como que os criminosos estão se tornando cada vez mais sofisticados. Por um lado, isso que você disse, né? A engenharia social. Eu já sofri, já fui vítima de ataque. Quem nunca, né? Todo mundo, né? Por quê? Porque a gente, da mesma forma que um assalto na rua, você não está totalmente preparada. O criminoso está ali, te pega de surpresa, você não tem reação. Mesma coisa acontece com ataque cibernético. Você recebe uma propaganda por WhatsApp, por e-mail, você acha que, poxa, que oportunidade bacana. E muitas vezes cai, porque a sedução é cada vez mais convincente. Né? E a gente troca a facilidade, né, por perda de segurança. Por outro lado, e por que isso acontece? Porque os criminosos, eles vão, né, trabalhando em dezenas, centenas, milhares de ataques por dia e vão entendendo as nossas vulnerabilidades. O que funciona, é o famoso teste AB, né? Exatamente, vão entendendo e vão percebendo quais são os comportamentos nossos de maior risco e qual é a forma mais fácil de nos atacar, de ter sucesso. Além disso, né, os criminosos estão cada vez mais bem organizados e sofisticados. A gente fala de crime organizado, né, no tráfico de drogas, né, mas o que tá acontecendo em termos de organização do crime no mundo digital é impressionante. Né? Os crimes digitais, eles estão hoje sendo organizados por grandes organizações em nível global. Né? São empresas muito bem estruturadas, que estão se sofisticando cada vez mais, ao ponto, né, de uma novidade que está acontecendo nos últimos anos, de surgir o que a gente chama de um crime como serviço, um crime as a service, que é o quê? Eu não entendo de tecnologia, eu quero entrar no mundo do crime, eu contrato uma empresa especializada em crimes digitais para que ela realiza aquele serviço por mim. Eu pago para ela cometer um crime, ou uma fraude, ou um sequestro de dados. E isso acontece tanto no B2B como no B2C. Tanto no B2B quanto no B2C. Exatamente. Eu quero fazer atacar uma empresa concorrente, né, para obter informações. Uma espionagem industrial. Uma espionagem. Ou governos.
Você tem hoje uma guerra digital acontecendo também entre países. Então você tem um sistema, uma organização ligada ao crime digital muito estruturada, muito sofisticada, que envolve bilhões ou trilhões de dólares. Tem um artigo no Valor Econômico hoje que mostra que se o crime digital fosse um país, seria o terceiro maior do mundo. É metade do PIB da China, um terço do PIB dos Estados Unidos. Então é gigantesco. Então, para se defender e para combater um ataque desse tamanho, exige um esforço também gigantesco. É muito impressionante isso, né? E quando a gente olha para o mercado de tecnologia, muitas tecnologias, né? O Vale do Silício é o que é por conta da Segunda Guerra Mundial, né? Assim, teve os grandes investimentos ali para criar ali o Vale do Silício e dali que, beleza, criaram as bases de tecnologia que foram evoluindo para o mercado privado. Agora, dentro desse contexto todo, né? O surgimento da inteligência artificial, muitas empresas, de alguma forma, já estão olhando para a IA como uma maneira de se prevenir, ou de estudar, ou de mapear, pelo menos, quais são esses principais vulnerabilidades. Queria que você falasse um pouquinho de que forma a inteligência artificial entra nesse jogo, né? Sim. Como que as empresas estão começando a usar esse tipo de tecnologia para cuidar das suas defesas e da sua segurança digital? Primeiro é importante entender o uso, a adoção da inteligência artificial. Como é que isso está caminhando, né? Eu costumo falar que muita gente fica preocupada com os riscos relacionados ao uso da inteligência artificial. Eu costumo falar que o maior risco é você não entender e não usar a inteligência artificial, porque seu concorrente vai utilizar e você vai sofrer um dano muito maior em termos de perda de mercado, em perda de talentos, de pessoas, se você não tiver estruturado e preparado para usar a inteligência artificial. Segundo lugar, as empresas estão ainda numa fase muito incipiente, muito inicial de uso da inteligência artificial, né? Ou seja, elas estão usando para atividades específicas, né? Estão testando o uso da inteligência artificial, né? E aos poucos tentando entender quais são os resultados, quais são os retornos que essa tecnologia pode trazer. Outras empresas estão num nível de maior maturidade usando a inteligência artificial para aumentar a produtividade, né? Maior eficiência dos seus processos. E outras poucas estão usando a inteligência artificial como uma estratégia de transformação dos seus negócios, pensando em novos modelos de negócios baseados em inteligência artificial. Mas é fundamental entender que nessa jornada de uso da inteligência artificial, entender que a inteligência artificial não é uma tecnologia só, né? É um tipo de tecnologia muito especial. É o que a gente chama de uma tecnologia de uso geral, né? Existem poucas tecnologias que têm essa característica. Talvez a mais fácil da gente entender é a energia elétrica. Quando chegou a energia elétrica, mudou tudo. Era um privilégio para poucos, né? Mas primeiro era para poucos. E depois transformou. E a adoção da energia elétrica ela foi lenta, muito gradual. Até hoje tem quase 1 bilhão de pessoas no mundo que não tem energia elétrica. Caraca. Né? Então é uma tecnologia que começou no final do século XIX, a gente está no século XXI, ainda tem uma parte da população que não tem, né? Tem uma parte da população no Brasil que não tem acesso à energia elétrica. Mas a inteligência artificial está indo muito rápida, né? Principalmente a generativa, né? De 2023 para cá, hoje fala-se que, né, quase 80% da população tem algum tipo de uso da inteligência artificial, ou seja, indiretamente ou diretamente, usando, né, os chats com inteligência artificial. Mas o importante é entender que a inteligência artificial é uma tecnologia, é uma ferramenta, mas que o impacto dela vai afetar tudo, né? E que a gente precisa considerar isso como uma tecnologia que gera grandes transformações, né? Então ela tem a capacidade de mudar os negócios, mudar as relações sociais, mudar os serviços, mudar as políticas públicas, mudar a vida das pessoas. E dessa forma que ela penetra muito rapidamente em todas as nossas atividades, junto com ela vem também os riscos. E a gente tem que estar muito consciente desses riscos, né? E um desses riscos, você tem os riscos dos vieses, você tem os riscos, né, do consumo de energia, que se fala hoje muito, mas você também tem o risco de tornar mais vulnerável os nossos mecanismos de segurança. Então, em primeiro lugar, existe um risco
que é o que as empresas imediatamente se preocuparam, que é o vazamento de dados, vazamento de informações. Tá todo mundo imputando as coisas aqui no GPT, tá imputando o que para quê, para onde, né? Você pega um documento confidencial da empresa, pede para o GPT revisar esse documento. Você está tornando aquela informação acessível, né? Então, esse é um primeiro risco. Segundo, eu vou criar um sistema de inteligência artificial dentro da empresa para que eu possa aproveitar todas as informações e os dados que estão disponíveis para tornar a geração de documentos, ou uma análise de contratos, ou uma análise financeira, uma análise de fornecedores mais ágil, mais eficiente. Mas eu corro o risco de tornar todos os dados ali disponíveis, né, e sem garantias de segurança. Então, a inteligência artificial traz esse risco. Em contrapartida, eu preciso entender quais são esses riscos e adotar os mecanismos de segurança necessários. E o principal deles é o que a gente chama de uma governança de dados. Eu preciso classificar todas as informações da empresa que vão ser utilizadas com inteligência artificial para entender quais são os dados que são dados de uso extremamente restrito, informações críticas, que somente quem tem que utilizar essas informações que vão ter acesso, aquelas informações que são confidenciais e que têm um nível de acesso, né, a essas informações, e outras informações que têm um menor risco, né, de vazamento. Mas eu preciso ter essa governança, essa classificação de acesso e de risco, né, à utilização dos dados, para que eu possa ter o uso da inteligência artificial de uma forma mais segura, né, que eu não torne esses dados disponíveis para os cybercriminosos, ou mesmo, né, não intencionalmente, para outras pessoas possam ter acesso a essas informações. Então, essa governança é fundamental para garantir que a inteligência artificial não cause riscos à gestão de uma empresa. Ou seja, quando a gente está falando aqui de empresas que querem usar a inteligência artificial numa visão de proteção, o mais importante de tudo é começar com a governança de dados. Sem dúvida alguma. Isso é o primeiro passo para que eu possa utilizar a inteligência artificial de uma maneira segura e responsável, né? Mas para isso, eu não posso usar apenas tecnologia. Eu preciso usar tecnologia, eu preciso usar governança, gestão dos dados, mas eu também preciso reeducar as pessoas. Né? Porque tem o ser humaninho ali que imputa o dado, que acessa a informação, né? E eu preciso pensar a segurança de uma forma muito ampla, né? Você tem os mecanismos tecnológicos para impedir que um cyberataque aconteça, mas eu também preciso educar as pessoas para que elas tenham um comportamento de segurança. Até porque, sem imaginar o acesso aos dados de uma empresa, esses dados não estão só no computador dentro da empresa, estão no celular dos funcionários que estão indo para casa com os dados da empresa na mão, né? Ou eu estou com um crachá que me permite acesso fisicamente à empresa ou a mecanismos, né, de informação dessa empresa. Então, o acesso às informações da empresa, eles estão muito mais dispersos. Né? Os meios de acesso, as portas são muito mais numerosas e muito maiores. Então eu preciso ter um mapeamento muito claro de quais são os riscos e quais são as vulnerabilidades para que eu possa ter um bom sistema de proteção. Legal. Agora, quando a gente olha aqui para os vendedores, né, a galera que está ouvindo a gente aqui, quando a gente ouve falar cibersegurança, governança, compliance, começa até a me dar negócio aqui, né? Porque toda vez que você vai vender alguma coisa para uma empresa, você precisa passar por esses controles, costuma ser burocracia, né? E a burocracia é que a gente associou isso a coisas ruins, lentidão. Na verdade, a burocracia vem para garantir todos esses controles e por aí vai. Grandes exemplos de normas, né? Pega a Lei Geral de Proteção de Dados ou o GDPR, né? Que é a legislação lá europeia. Essas novas normativas, né? Ou até uma ISO, que pode ser uma certificação um pouco mais simples. Por um lado, elas geram uma burocracia, uma complexidade. Por outro lado, elas podem virar ali uma grande ajuda para que o comercial consiga fazer um posicionamento diferente dos seus produtos e serviços, né? Eu queria que você falasse um pouco como que
Essa preocupação por adequação a normas de segurança, adequações legais, a segurança de fato, elas impactam nas tomadas de decisões nas empresas, né? Já aconteceu comigo várias vezes de eu chegar lá para vender um produto ou serviço e a empresa não contratou o que ela achava que era o melhor, o que ela achava que era o mais barato, mas ela contratou o que uma determinada área interna ali de segurança falou, não, a gente precisa disso aqui porque está dentro da nossa estrutura de governança, compliance e segurança. Isso aí é um fator importante para entender quem está tratando isso dentro da área de vendas, né? Ah, sem dúvida. E, Pagoto, pensando nas pessoas que trabalham com vendas, eu acho que a habilidade mais importante que as pessoas precisam ter é entender a realidade do cliente. Uhum. Né? Seja um consumidor, pessoa física, ou seja uma outra empresa. Então, eu tenho que entender quais são os problemas, quais são as necessidades, quais são os hábitos, os comportamentos, né, para eu poder oferecer uma solução. Né? A gente está passando daquela época de empurrar um produto. Né? Não dá mais para dar uma entubada no cliente, né? Não, né? Porque os clientes estão ficando mais inteligentes, né? E também tem uma oferta muito grande. Sim. Se você A informação está muito mais disponível, né? está muito mais disponível e também hoje todo produto está ficando igual. Né? Então, mais do que empurrar um produto, eu tenho que entender a realidade do cliente para eu oferecer uma solução ou uma experiência, né? Ou aquilo que até o consumidor nem sabe ainda que precisa, mas que eu, sabendo com inteligência, entendendo a realidade daquela empresa ou daquele consumidor, eu posso oferecer algo que vai ser realmente útil para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, essa capacidade de entender os clientes é a capacidade mais importante que as pessoas que trabalham com vendas precisam desenvolver. E aí, pensando o universo da segurança, se eu estou num mundo cada vez mais inseguro, essa é a realidade que a gente está vivendo, o mundo está cada vez mais inseguro. A maior parte, quando você faz pesquisa de opinião, hoje no país, até pesquisas no campo político, qual é a preocupação maior das pessoas? Hoje é a segurança. Né? Se você pesquisa também as empresas, quais são o maior risco apontado pelos executivos? Um dos principais é a segurança. Então, a segurança é uma preocupação que está na cabeça das pessoas. Então, se eu sou uma pessoa que trabalha com vendas, eu tenho que estar atenta a isso. Eu tenho que saber que uma preocupação do meu cliente é a segurança. Então, se eu vou oferecer um produto digital, e está intrínseco ao produto, ao negócio, na segurança digital. Se eu vou vender um produto qualquer que seja por um meio digital, aquele processo de compras tem que ser seguro. Processo de pagamento, processo de dados. Tem que ser seguro. Ou mesmo se eu estou numa loja física, né? A pessoa, o consumidor chega, isso eu fico sempre incomodada com isso. Qualquer loja que você chega, a primeira coisa que pedem, antes de até perguntar o que você quer, é o seu CPF. Nossa. Né? Você não sabe onde a pessoa está anotando ali, né? Se ela está fazendo só uma... Sabe o que vai fazer com essa informação e junto com o CPF vai todo o seu comportamento. Sim. Né? O que eu estou comprando, aonde, a hora. Isso tudo são informações que para um criminoso é um prato cheio. Né? Você passa a saber muita coisa sobre a vida das pessoas ou das empresas e isso é utilizado também como mecanismo, como estratégia de ataque. Né? Então, a pessoa que trabalha na área de vendas, ela tem que saber que essa preocupação é fundamental. E se eu atuo numa empresa em que eu trabalho bem com uma oferta que garante segurança para o consumidor, para o usuário, para a empresa, que é a minha cliente, eu posso estar oferecendo um diferencial competitivo muito grande com relação a outro. Né? Lógico que aí a tecnologia, hoje ela pode ser utilizada de uma maneira a simplificar o processo, né? Tornar mais suave, né? Se evitar fazer vários cadastros, várias checagens, né? Várias duplas checagens de informação, eu posso simplificar esse processo para que a experiência do cliente não seja tão complexa, tão difícil, chata, né? Para que eu possa garantir os mecanismos de segurança necessários. Mas mais do que uma burocracia, eu tenho que ver a segurança como um diferencial competitivo para oferecer a melhor experiência e a garantia de segurança para os clientes.
Então, ou seja, isso entra hoje como uma das maiores prioridades, como você acabou de falar, né, para os executivos, C-levels de várias empresas, né, como um elemento chave na tomada de decisão. Então, se você está vendendo projetos para grandes contas, esse fator é uma pulga atrás da orelha. Pode ser que algumas empresas não estejam totalmente preparadas e não vão levar isso em consideração, mas, e eu já vendi alguns produtos assim, às vezes, se o seu produto está totalmente preparado, você vai ter que ser o cavaleiro do apocalipse ali, que vai ter que demonstrar todos os problemas que existem caso a empresa opte por contratar uma outra solução que você não tem tanta certeza que vai conseguir resolver, né? Exatamente. E você tem duas situações, né? Você tem o cliente que está preocupado com a segurança e eu tenho que garantir para ele um ambiente mais seguro possível para realizar aquela transação. Mas imagina se esse cliente não está preocupado, mas depois que aquilo acontece, você tem uma grande crise, né? Isso pode afetar, pode trazer um dano muito grande no relacionamento com aquele cliente. Eu posso perder aquele cliente porque os dados dele foram vazados, né, ou porque houve uma fraude naquela transação. Isso pode repercutir para todo o seu mercado. Então, uma crise provocada por um cyberataque pode significar uma perda de mercado muito grande, né? Pode significar um dano reputacional muito grande. E essas são preocupações essenciais de quem trabalha com vendas, né? Eu tenho que garantir não só que aquela venda aconteça, mas eu tenho que garantir que aquilo se perpetue e que mais compradores, né, estejam comigo. E para isso eu preciso garantir que toda essa segurança, todo esse arcabouço de segurança esteja bem estruturado, tanto numa visão de curto prazo, mas também numa visão de longo prazo. Legal. Agora, sim, né? Um grande desafio é a gente falar das pessoas que vão trabalhar isso no dia a dia, né? Porque as tecnologias, elas são escaláveis, estão sendo desenvolvidas, enfim, ao redor do mundo todo, né? Mas o grande ponto é como que as empresas hoje, internamente, elas estão se organizando para usar a inteligência artificial como uma ferramenta de combate ou de proteção de uma maneira geral, assim. Quem são as áreas que estão envolvidas? É só a área de tecnologia? É jurídico? É o compliance? São áreas de processos internos, qualidade? Quem são as áreas envolvidas e, principalmente, como que essas empresas podem preparar os seus talentos? Que tipo de pessoas são necessárias para conseguir fazer essa proteção? Tá, isso está cada vez ficando mais complexo, né? E vamos considerar diferentes situações. Então, cada vez mais, segurança exige desenvolvimento, sofisticação tecnológica. Então, as áreas de tecnologia, e especificamente as áreas de segurança, então grandes empresas têm equipes de segurança digital. Né? Da mesma forma que você contrata uma empresa de segurança, os vigias que vão fazer a parte de segurança física, você também está estruturando uma equipe de segurança digital, né? E essas áreas de segurança digital, elas precisam ter domínio, né, capacidade de utilizar as tecnologias mais atualizadas, sofisticadas para lidar com criminosos cada vez mais sofisticados. Então você precisa ter aí, né, a capacidade de atualização, de utilizar as tecnologias melhores para garantir a segurança. Mas segurança não é uma questão só de tecnologia. Como a gente falou, é uma questão também de comportamento, né? Todas as pessoas são responsáveis pela segurança, né? Tanto no físico quanto no digital. Então é fundamental, primeiro, a conscientização disso. Todos são responsáveis por segurança. E todos têm que estar preparados para lidar com segurança. Então o investimento em educação para a segurança é hoje estratégico e essencial, é um dos pontos mais importantes de um plano de segurança digital numa empresa. Um outro nível é pensar na liderança, né? A liderança executiva, né, os C-levels de uma empresa, eles precisam ter consciência de como é que eu vou estruturar uma área de segurança tecnológica, como é que eu vou treinar as equipes, mas também como é que eu vou pensar estrategicamente a segurança digital da empresa. Então, a liderança, ela precisa primeiro mapear quais são os riscos que a empresa corre,
né? Você tem riscos de uma maneira geral, mas cada empresa tem ambientes que são mais vulneráveis, tem riscos específicos. Então, primeiro eu preciso mapear isso, até porque você pode ter que fazer investimentos muito altos para garantir essa segurança. E eu preciso ser estratégico nesses investimentos. Então, eu preciso identificar onde eu preciso investir de uma maneira mais eficiente, mais eficaz. E para isso eu preciso ter um bom diagnóstico. Então, ter essa visão estratégica dos riscos, da vulnerabilidade. Antes de botar a tecnologia, eu preciso investir nesse mapeamento de processos e onde estão as maiores vulnerabilidades. Exatamente, né? E, em geral, elas estão mais ou menos em que áreas? Ou vai variar muito de cada negócio? Varia muito para cada negócio, né? Eu preciso realmente mapear, cada negócio precisa ter o seu mapeamento, o seu diagnóstico de riscos, né? Mas uma preocupação cada vez maior é que eu preciso me prevenir dos riscos, mas eu também preciso saber o que eu vou fazer caso um ataque aconteça. Né? Como é que eu vou remediar? É um plano de contingência, um plano de emergência. Então, você imagina que uma empresa sofre um ataque em que as suas operações estão paralisadas. Né? E o criminoso está pedindo um resgate, um pagamento para resgatar para poder a empresa voltar a funcionar. Eu preciso ter mecanismos que garantam o funcionamento mesmo num ataque desse tipo aconteça. Se uma empresa sofre um ataque e acontece um vazamento de dados da própria empresa ou dos seus clientes, dos seus fornecedores, eu preciso saber como reagir muito rapidamente a isso para alertar todas as pessoas e empresas que isso aconteceu, para que elas mantenham a confiança em mim. Né? Existem casos em que esses ataques aconteceram e a pessoa perde totalmente a confiança na empresa. Além de você perder dinheiro, você perde clientes para o futuro. Exatamente. Então, eu preciso ter um plano de resposta a possíveis ataques muito bem estruturados. Isso não é só uma questão de tecnologia, é uma capacidade de visão estratégica, uma capacidade de gestão que a liderança precisa ter. E num nível mais alto de liderança da empresa, as empresas grandes que têm conselhos, que têm uma estrutura de governança, né, que tem o objetivo de preservar, né, garantir o valor da empresa no longo prazo, que tem o objetivo de garantir o retorno dos acionistas, dos investidores também no longo prazo, precisa ter essa visão de longo prazo, em que a questão da cibersegurança está evoluindo muito rapidamente. Eu preciso ter uma visão mais geral de quais são as grandes tendências, quais são os grandes riscos, quais são as mudanças de regulação que estão acontecendo, como é que os meus competidores, como é que o mercado, como é que os meus clientes estão vendo essa questão de segurança. Então, eu preciso ter essa visão estratégica para poder dar as orientações, definir a estratégia mais correta para aquela empresa e poder monitorar como que a empresa está lidando com segurança. Então, segurança é um tema que tem que estar desde quem está no conselho de administração da empresa, para as empresas que têm uma estrutura de governança, precisa estar no nível da liderança, precisa estar no nível de quem está cuidando tecnologicamente, seja um sistema operacional de segurança muito estruturado, muito sofisticado, ou seja, para a pessoa responsável por TI, né, quando é uma empresa pequena, ela precisa ter consciência, né, de que precisa manter a tecnologia adequada, mas é uma preocupação que tem que estar em todas as pessoas. Legal. Agora sim, quando a gente olha para a grande maioria das empresas, né, elas não têm nem de perto todo o conhecimento que você tem sobre todo esse arcabouço, né, de tecnologia, de riscos de uma maneira geral, né? E aí muita empresa fica meio congelada, né? A gente viu, né, com essa história da IA generativa, muitas empresas, inclusive, barrando a utilização de certas tecnologias porque não sabe o que pode, o que não pode. Você deu o exemplo do sumiu o documento confidencial ali. Queria que você falasse um pouco o que você tem visto de principais erros ou desafios que as empresas estão tendo para conseguir se proteger, né, para manter a segurança, mas ainda assim conseguir usar, né, o que tem de mais novo em relação principalmente à inteligência artificial. Onde que está sendo o gargalo e o que dá para fazer para conseguir quebrar isso? O que você tem visto de primeiros passos para essas empresas avançarem? Olha, talvez acho que a recomendação que eu daria para empresas de qualquer tamanho, seja até uma empresa individual, uma pequena empresa, né, ela tem hoje a oportunidade
de usar a inteligência artificial para aprender mais, né? O problema pode ser a própria solução, né? Exatamente. A inteligência artificial nos traz a possibilidade de ter um acesso a conhecimento que a gente nunca teve antes, né? Então, aquele conhecimento que estava numa pessoa muito especializada numa área, hoje você pode fazer uma consulta, né? Ou pode ter acesso a um curso online gratuito, né? Pode ouvir um podcast sobre o tema, né? Eu acho que a primeira recomendação primeiro ponto, ter consciência de que segurança é crítico, estratégico e que está todo mundo em risco. Segundo ponto, eu preciso me preparar. Então, a gente não sai na rua mostrando o celular novinho andando, né, no centro da cidade. Acabei de comprar. Né? Não faz isso. A mesma coisa, eu tenho que ter esse mesmo cuidado no mundo digital. Então, eu tenho que estar consciente e me preparando. E aí eu preciso entender, na realidade da empresa, né, quais são os riscos que eu corro. E ir me preparando. A gente tem, como eu falei, a gente tem a possibilidade de usar a inteligência artificial para ter acesso a conhecimento, a pensar minimamente um plano de segurança básico, estruturado, para eu dar os primeiros passos. E aí a gente tem um problema muito grande hoje no mercado brasileiro, no mundo inteiro, é que faltam pessoas capacitadas para os desafios mais técnicos, mais operacionais de cibersegurança. Mas, por outro lado, né, você tem uma oferta de conhecimento, de informação muito grande. Então, é um exercício de autoconhecimento, de educação, que todas as pessoas precisam fazer, e as lideranças das empresas, seja ela pequena, média ou grande, precisa reservar um tempo, né? Pessoa que trabalha com vendas precisa reservar um tempo para se capacitar. Isso é fundamental, né? A gente está mudando muito rápido, as coisas estão mudando muito rapidamente, e eu não posso ficar com a cabeça parada no tempo. Acho que isso a gente tem visto aqui em vários episódios do Vamos de Vendas, a velocidade com que as coisas estão acontecendo, né? E acho que quem ouve um podcast como esse, quem está acompanhando o conteúdo, já tem uma mentalidade em relação a que as coisas estão mudando. Se eu não dedicar uma parcela do meu tempo para aprender, provavelmente eu estou ficando para trás, desatualizado ou perdendo a competitividade do meu negócio, né? Então, essa disponibilidade para olhar para o que tem pela frente, acho que vira meio que um padrão para que todo mundo aí, seja de vendas ou seja da operação, da gestão do C-Level, é crítico, né? Exatamente. E só para ter uma ideia, eu trabalhei numa das maiores empresas do mundo, e essa empresa é dedicada à tarde de todas as sextas-feiras a estudo. Todas as sextas-feiras à tarde era um período em que as pessoas não marcavam reuniões internas, não marcavam visitas a clientes, era dedicado a estudo. Ou seja, treinamentos ou autoestudo. E algumas horas desse plano precisa ser dedicado à segurança. Que hoje é um tema estratégico, é um tema que pode fazer com que acabe o seu negócio, ou acabe suas finanças pessoais, né? Ou coloque até sua vida em risco. Então, eu preciso ter consciência de que eu preciso estar preparado para isso. Ou seja, né, a gente fala, mas é muito tempo, é 10% do tempo, né? Você não vai gastar 10% do tempo para garantir a perpetuidade do negócio. Estamos indo aqui para nossa reta final, Regina. Antes disso, só dar um recadinho para a galera que está ouvindo a gente aqui, né? Caso vocês ainda não saibam, o Vamos de Vendas Podcast é uma iniciativa do Zorro CRM, que foi eleito em 2025 pela revista Forbes como o melhor CRM do mundo. O Instituto Gartner nomeou o Zorro CRM como o CRM mais visionário do mundo e a Nucleus Research como o CRM com melhor tecnologia. Então, se a sua empresa está buscando elevar o patamar de tecnologia para suas operações da área comercial, fortemente recomendo que vocês entrem lá em zorro.com/CRM para conversar com o time da Zorro e ver como é que a galera pode ajudar vocês. No mínimo, vocês vão conhecer a galera lá do time da Zorro, que os caras são sensacionais. Beleza? E aí vamos para a nossa última pergunta aqui, Regina, que eu tinha separado para falar exatamente disso, que você já deu um spoiler nessa última
resposta, que é o seguinte: os líderes das empresas, né? Você já falou de ter um plano de segurança, de ter uma dedicação sobre educação. A minha pergunta aqui é um pouco sobre quais são as habilidades, né, e a mudança de cultura, a mudança de mindset que o C-level da companhia precisa ter para lidar nesse mundo com tanta evolução, com tanta tecnologia. E acho que você já começou falando um pouco sobre isso, que é a questão de dedicar tempo para analisar, aprender coisas novas. E acho que quanto mais no topo da organização, mais importante que essa pessoa esteja olhando para o que tem de tendências. É mais ou menos por aí? Exatamente isso, né? Você tem que. A gente está tendo mudanças muito rápidas em várias coisas, né? Insegurança é uma delas. E essa velocidade de mudanças, ela exige uma mentalidade diferente da liderança, né? Então, a primeira mentalidade é isso, né? Uma capacidade de adaptação muito rápida às mudanças que estão acontecendo no ambiente externo da empresa. Então, você tem situações, eu trabalhava há anos atrás numa empresa em que meu cliente estava virando concorrente. Eu tenho que estar atento a essas mudanças, né? E isso é uma mudança de mentalidade. Se eu acho que as coisas permanecem fixas eternamente, eu estou correndo um enorme risco de perder, né, um cliente, perder um mercado, perder um negócio, perder minha carreira. Então, eu tenho que estar consciente de que as mudanças estão acontecendo, então a liderança, ela tem que entender que o ambiente muda e a gente precisa se adaptar. Hoje um conceito muito importante é de que a liderança tem que ter essa capacidade de adaptação. E os profissionais também têm que se adaptar, que o mercado está mudando muito rapidamente e essa adaptação ela é fundamental para que a gente possa estar, né, presente no mundo atual. Segundo recomendação fundamental, né? Em termos de segurança, segurança é prioridade porque o risco, a gente está numa sociedade de risco, cada vez maior. Eu trabalho com ISG. O risco faz parte do negócio, mas ele precisa ser... Você precisa conhecer o risco. Exatamente. Eu trabalho com ISG, né? A gente está com um risco climático, né, batendo as nossas portas, né? Enchente, furacões, incêndios, seca. Isso afeta os negócios todos os dias. Esses riscos estão cada vez maiores, né? Esse é um ponto. E a gente tem que estar atento a esses novos riscos. Segurança digital é um novo tipo de risco. Então, eu também tenho que estar preparado e entender que o ambiente é de maior risco e eu preciso ter essa consciência, essa mentalidade que o meu negócio tem que ter, né, tem que estar adaptado a esses novos situações. Terceira mudança de mentalidade importante, que, é claro, eu preciso me proteger dos riscos, mas sabendo que os ataques vão acontecer em algum momento, né, porque não existe garantia 100% de segurança, né? Eu tenho vulnerabilidades que eu nem conheço, porque os criminosos estão cada vez mais sofisticados e uma hora eles vão conseguir passar o muro da minha casa. Sim. E eu tenho que saber o que fazer se isso acontecer. Então, eu tenho que ter um plano de resposta à crise, a emergências, para que eu possa ter uma reação bem estruturada para isso, né? Essa é uma outra mentalidade, mudança de mentalidade importante. Uma outra que faz parte do mundo digital é que eu tenho que tomar decisões baseadas em dados. Então, em primeiro lugar, em questões de segurança, como eu falei, os ataques estão acontecendo a todo momento. Tentativas de ataque estão acontecendo a todo momento. A gente pode utilizar a inteligência artificial para identificar esses ataques, para agir preventivamente, para, de forma automatizada, né, responder a esses ataques. Mas eu tenho também uma série de dados que estão mostrando como que a minha empresa está sendo atacada. Quais são os padrões? Onde que são as áreas mais vulneráveis? O que eu posso fazer para investir corretamente, né, de uma maneira mais eficiente? Então, eu preciso tomar decisões baseadas em dados. Né? Essa é uma outra mudança de mentalidade. A gente não está acostumado ainda a fazer isso. Porque a gente está olhando para um tipo de risco que a gente não enxerga. Exatamente. Né? Então, se você não olhar para os dados, sejam dados externos, sejam meus dados internos, vai ser simplesmente aquele risco que eu consigo ver. Né? E, na verdade, o risco digital, o cybercrime,
Ele é imperceptível, né? E eu posso deixar partes muito vulneráveis ou eu posso gastar dinheiro demais porque eu não estou investindo corretamente, né, em segurança. Então, isso é fundamental. E uma outra mudança de mentalidade, que é o que a gente já estava falando aqui antes, que é educação, 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 atualização, adaptação à mudança constantemente. Legal, muito bom. Regina, foi uma aula, acho que a primeira aula, né? A gente precisaria de umas 10 para conseguir chegar em um pouquinho de todo o seu conhecimento aqui sobre ESG, sobre finanças, sobre tecnologia, como tudo isso aqui impacta os negócios. Mas certamente deu para dar muita visibilidade aqui para a galera de vendas que tem um buraco muito profundo, é uma dor muito grande das empresas, e aí muita gente aqui também que está envolvida nesse mercado vai poder tirar proveito disso para poder fazer, obviamente, mais negócios. Para a gente finalizar aqui, quem quiser entrar em contato com você, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, qual é a melhor forma de se conectar contigo? O mais fácil é pelo LinkedIn, né? Acho que podemos deixar lá o link, né, no podcast, e fiquem à vontade, eu estou à disposição para contribuir com esse assunto. Legal, te agradeço demais, com certeza quem estiver buscando mais conhecimento sobre isso vai te buscar, vai te seguir lá no LinkedIn. E nós estamos chegando aqui ao final de mais um episódio. A gente gosta de dizer aqui que sucesso em vendas ou em qualquer área da nossa vida é resultado de evolução diária. Se você chegou até o final desse podcast, não esquece. Agora é hora de dar um print, compartilhar aí nas suas redes sociais, compartilhar com seus amigos, com seus colegas, com outros profissionais de vendas, se você gostou desse episódio de hoje, e não esquece de marcar @VamosDeVendasPodcast, @ZorroBrasil, e também me marca lá, @GuPagoto. Se a gente sair bacaninha lá no print, a gente compartilha também com toda essa galera. Combinado? Por hoje é só, semana que vem tem mais um episódio e vamos de vendas.